Pai do Senhor, irmãos, peguem as vossas Bíblias, eu peço, e abram no livro de Marcos, capítulo 9. Primeiro, no capítulo 9, versículo 1, que diz assim: Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegar do reino de Deus com poder. Ora, mas que todos morreram naquela época de Jesus. Em que ele estava se referindo então? Ele estava se referindo, irmão, como que ele estivesse já no tempo futuro, em que as pessoas naquele tempo futuro não morrerão, alguns não morrerão, antes de ver Jesus Cristo descendo nos céus com os seus anjos. Então ele estava falando nesse tempo, daquele tempo que virá, que alguns não morrerão antes de verem ele vindo sobre os céus. Vamos agora para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 a 17, que diz assim, está escrito assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nós nos ares, e assim estaremos sempre com ele, o Senhor. Mas só que tem uma coisa, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, certo? Depois nós, os vivos. Aí quer dizer aquele que dizer, irmão, nós, os que seremos ressuscitados primeiros do que os outros, os malignos. Mas nós mesmos que fomos resultados vivos, seremos arrebatados para o céu, e ficaremos com Cristo eternamente, por 1000 anos. Vamos agora ver Daniel, capítulo 7, versículo 8 a 14. Que é a respeito do ancião de dias, que diz assim: E continuou olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Quando diz aqui ancião de dias, irmão, é que ele não morre. Nesse tempo aqui ele já deve estar com 300 ou mais de 300 anos de existência, e não morre, não passará pela morte. Por isso que é chamado de ancião de dias, não ancião como no natural que a gente conhece, que é ancião, uma pessoa velho. Não é nesse sentido, é ancião de dias, de anos, de séculos, que ele de existência. E este ancião estará dominando, reinando naquele tempo, que esse é o reino que o Senhor suscitará para que destrua todos os outros reinos. Aí o que acontece? Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juiz e abriram-se os livros. Quer dizer, a respeito do ancião de dias. Então estive olhando por causa das vozes, das grandes palavras que provinham da ponta. Quer dizer, dos insultos, irmão, daquele rei, daquele animal maligno, contra nós, os cristãos, e contra os anjos de Deus, contra o próprio Deus. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Quer dizer, o reino dele foi desfeito, porque o corpo significa o reino. Ele foi morto e o seu reino desfeito. Então ele foi lançado aonde? No inferno. E quanto aos outros animais, porque realmente são 4 reinos, aos outros restantes animais, outros 3, foi-lhes tirado o domínio, quer dizer, foi-lhes tirado o poder. Todavia foi-lhes dado prolongação de vida até certo espaço de tempo. Quer dizer, as pessoas foi dado prolongação de vida a ele, assim do modo que nós teremos também prolongação de vida, que é na parte da continuação dos 1000 anos, em que nós teremos aqui os santos do Senhor naquela época, do que virá, não viverão só 50 anos, 20 anos, 70, 80, mas viverão 200, 300, 400, 500, 1000 anos. E estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E o Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, deu ao ancião de dias o que? Domínio, honra, reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu trono, o único que não será
destruído. Quer dizer, o trono aqui, o seu reino, o único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo e as visões da minha cabeça me perturbaram. É a respeito disso que eu falo, irmãos. Naqueles dias, quando nosso Senhor Jesus Cristo vier, quando nós formos, é que vai haver uma grande guerra a respeito disso. Naqueles dias que são as tentações em que os animais se levantaram, os quatro reinos se levantaram contra nós, que refere-se à besta e os falsos profetas, se levantaram contra nós e deram ordem para nos matar. Em outras palavras, darão ordem para nos matar, como está escrito, né? O falso profeta foi feito uma estátua, e o falso profeta fez com que adorassem a estátua, e a estátua fez com que adorassem a Satanás, e todos estavam adorando a Satanás. E a estátua deram vida à estátua para quê? Para que ela fizesse morrer todas as pessoas que não servissem a Satanás, que não servissem a ela. Então acontecerá o quê? Naquela época que virá, os santos do nosso Deus serão mortos. Como um ancião de dias já estará reinando lá em Israel mesmo, já estará reinando, e muitos o servem, então o ancião de dias vai se levantar contra aquele rei, contra aquela besta, e vai pelejar contra ela. Aí depois que pelejar contra ela, vai pegar ela, a besta e o falso profeta, vai lançar vivos no inferno. E os ressuscitados do nosso Deus, depois daquilo tudo, de toda aquela prisão em que Satanás será preso, então o nosso Deus ressuscitará todos os seus santos e levará para o céu. E o que acontecerá? As pessoas que morreram nesta época, naqueles dias, não ressuscitarão enquanto não completarem os 1000 anos. 1000 anos, os ressuscitados do nosso Deus vão viver lá no céu. Passarão realmente os 1000 anos no céu. Não como alguns dizem que com 7 anos depois voltará a viver na terra e completarão os 1000 anos. Mas não seria assim. Não completarão os 1000 anos na terra, não, de maneira nenhuma. Porque assim eles estariam sujeitos de novo às mesmas coisas da terra. A segunda morte teria poder sobre eles. No entanto, eles serão tirados, para que a segunda morte não tenha poder sobre eles. Viverão com Cristo nos céus, viverão com Cristo no céu. E os que morrerem naquela época não ressuscitarão enquanto não terminarem os 1000 anos. E durante esses 1000 anos é que haverá prolongação de dias, aí cumprirá aquela parte. Eis que o meu povo terá a vida como a da árvore, em que Satanás estará preso, e segue-se, meu irmão, bonanças, grandes alegrias. Claro, ainda existirá o perverso, porque a morte e o inferno não foram lançados ainda no inferno. Continuará, a gente morrerá ainda, mas não morrerá como com 40, 50, 20, 30 anos, 70 anos, 100 anos, não. Morrerá com mais tempo. Claro, aqueles que pelejam na guerra, morrerão muitos, né? Que pelejam na guerra. Mas serão 1000 anos de paz. Aí é o que acontecerá. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto e vai reunir todo o povo para lutar contra o ancião de dias, contra Israel. Então o Senhor nosso Deus fará cair fogo sobre eles do céu, fará cair enxofre sobre eles do céu, fará cair pedras sobre eles do céu, e pelejará com eles também com a peste e inundações contra eles. Porque, irmão, pense, o mundo todo reunido para destruir Satanás. E é necessário que os anjos do nosso Deus, os santos do nosso Deus, não estejam no meio deles, para que não sejam culpados daquilo que eles têm culpas. Isso eu deixo para os irmãos, e a meditação, meditem em tudo isso, a respeito do que eu lhe disse. E anuncio-lhe a paz. Amém.